Olá, eu sou o Patrick. Meus companheiros e eu iremos apresentar um trabalho, tá? Sobre aplicações e soluções de produção na empresa de orgânico da Fátima. Nós somos alunos de engenharia de produção. E o que seria esse orgânico da Fátima? Esse orgânico da Fátima é uma empresa de orgânicos, tá? Que ela existe desde 2013, sob a liderança da Fátima Anselmo e seus filhos. Vale lembrar que os orgânicos da Fátima, ela visam oferecer orgânicos frescos e saudáveis, cestas para contratos e também microverdes. Mas o que seria esse microverde? Microverde nada mais é que folhas jovens de hortaliças, ervas aromáticas e leguminosas, tá? Além desses microverdes terem um baixo custo de produção, eles também oferecem dois leques, um que é para consumo e outro para ornamentação, pelo fato de ele ter inúmeras texturas, cores e sabores, tá? O nosso grupo ele visa a analisar essa empresa e também dar um olhar mais crítico para ver quais são os problemas. Nós focamos para trazer uma solução na produção e na produtividade. E agora eu vou passar a palavra para a Carol e ela vai dar continuidade ao trabalho. Sou Carolina Polinário. Eu vou falar sobre os objetivos e as metas do nosso projeto. Então, nosso objetivo, né, é identificar e corrigir as falhas operacionais na eficiência e na capacidade de atendimento da empresa Orgânicos da Fátima. Para isso, será realizada uma análise detalhada e focada em avaliação do contexto da agricultura familiar e da produção de microverdes para identificação de desafios e oportunidades de melhoria. A classificação das deficiências, como falta de produto, atraso de devoluções, utilizando a matriz Guth, que é gravidade, urgência e tendência, e a técnica dos 5 porquês para entender as causas, a implementação de um plano de ação para melhores práticas e monitoramento e ajuste do plano de produção mensal. O nosso objetivo é atender integralmente a demanda, manter o estoque sempre disponível, o cultivo estratégico e aumentar o faturamento, reduzindo as pendências e reduzir as pendências, tá? A gente também tem um modelo, né, atual de como é feita a produção no Orgânicos da Fátima, que é o plantio aleatório, a falta de produto no estoque, perda de faturamento e altos índices de pendência comercial. E o nosso modelo preposto, né, para melhoria de produção é o plantio planejado e assertivo, aumento nos níveis de estoque disponível, aumentando o faturamento e diminuindo as índices de pendência comercial. Essas metas, quando alcançadas, poderão garantir que o orgânico da Fátima possa operar de maneira mais eficiente, atender melhor seus clientes e aumentar o seu faturamento, solidificar a posição dela no mercado de microverdes. Agora eu vou passar para o Newlay, desculpa. Olá, meu nome é Newlay, sou integrante do grupo de engenharia de produção, né? A gente está apresentando aqui o nosso projeto, e no caso agora eu vou apresentar o processo produtivo que a gente identificou no orgânico da Fátima, né? Que é o preparo do substrato, né, o plantio, que é após o preparo das bandejas dos substratos, é o momento de semear as sementes na terra. Temos também a irrigação, né, que ela faz a irrigação, análise do microverde para identificar algumas pragas, e depois a colheita, né, de acordo com a previsão estimada por ela e sua equipe. Negócio de evento lá em cima da a capacidade de produção que a gente conseguiu observar, que com 3 estufas, a quantidade de bandejas atingidas era de 600, sendo assim 120 mil gramas na bandeja, né, semanal. Identificamos os problemas assim, com a gravidade usando a matriz Guth, que é a falta de produto, atraso nas entregas e devoluções. Vem aqui. Fechou. E continuando aqui, tentando achar a raiz do problema, aplicamos os 5 porquês, né, que a gente conseguiu identificar que a pior situação que ela está acontecendo na empresa dela foi a falta de conhecimento na hora da colheita. Tipo assim, ela planta, ela faz tudo certo, mas ela não tem um planejamento, o que ela vai semear de novo. Por isso que ela está deixando de atender os clientes, está deixando de ter estoque. Né, a gente pode observar aqui o impactos e perdas nessa tabela, que a gente poderia atingir aqui 88 mil em vendas, porém ficamos 56% com pendência, né, por falta do planejamento na hora do plantio após a colheita. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo Leandro, que ele vai dar continuidade no plano de ação.
Olá, meu nome é Leandro e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso plano de ação. Como mencionado anteriormente pelo Newley, lá na nossa, quando a gente fez os 5 porquês, a gente conseguiu descobrir que a causa raiz do nosso problema era com relação à dona da empresa, porque ela era responsável pelo planejamento do plantio. Entretanto, esse planejamento ela fazia de forma aleatória, então ela não se baseava em nenhum parâmetro para definir como que seria o planejamento do plantio. E aí, a partir desse problema, a gente decidiu que a partir aí da ferramenta 5W2H, que a gente precisava de um plano mensal de plantio. O que seria esse plano mensal de plantio? A primeira coisa que a gente precisava saber era quanto que a gente precisa ter em estoque disponível para que a gente consiga atender a demanda. E aí a gente foi buscar lá nos históricos de vendas, né? A gente pegou os últimos 3 meses e verificamos que a gente vendia mensalmente 10.620 unidades, né? As bandejas de 40 gramas. Então a gente definiu que o nosso estoque proposto vai ser igual àquilo que a gente precisa atender, que é a nossa demanda. Então a gente definiu que o nosso estoque proposto é de 10.620 mensal e de 2.655 semanal. Ou seja, a gente precisa ter em estoque esses valores, ok? E aí, a segunda ação que a gente precisava ter era com relação ao cronograma de plantio mensal. O que é esse cronograma de plantio mensal? A partir do nosso estoque proposto, a gente vai diluir esse estoque proposto no nosso cronograma de plantio mensal. E aí, a partir do cronograma, a gente consegue definir o que a gente vai plantar, quando a gente vai plantar, o que a gente vai plantar e as quantidades que a gente vai plantar. E aí, a gente considera nisso os ciclos de crescimento dos microverdes. Tá? E aí a gente utiliza uma espécie de gráfico de Gantt para que a gente consiga ter visualmente essas informações, tá? Um ponto importante, a gente, na hora de planejar esse cronograma, a gente teve muita preocupação para que no início da semana a gente tenha o estoque disponível para que a gente consiga atender a demanda. Ou seja, que a nossa colheita precisa acontecer ou na segunda-feira ou no final de semana, para que os pedidos que entrem a partir de segunda-feira e que entrem na segunda-feira, a gente já consiga atender a partir das nossas colheitas. Ok? Pronto. E aí, voltando aqui rapidinho, a gente dividiu o nosso cronograma de plantio mensal em 2 meses, porque alguns microverdes a gente tem um ciclo de plantio muito maior. A gente tem microverdes que a gente planta, a gente tem um ciclo de 14 a 10 dias. Ou seja, a gente só consegue plantar ele 2 vezes no mês. Então a gente precisa planejar o plantio dele no M0 para que no M1 a gente consiga atender totalmente a demanda. Que no M0 a gente não consegue atender totalmente a demanda desses microverdes, mas que no M1 a gente consiga atender totalmente a demanda desses microverdes. E aí, depois da implementação desse cronograma, a gente teve alguns resultados que foram resultados muito promissores, como a gente consegue observar aqui no nosso primeiro gráfico, que é o de estoque disponível. A gente consegue ver que no M0 e no M+1, que são os meses após a implementação do nosso cronograma de plantio, a gente já consegue ver que os níveis de estoque já estão mais altos. No primeiro mês, a gente já tem um nível de estoque que é 50% maior do que o do anterior, né? Quando a gente não tinha um plano. E no segundo mês, a gente tem um plano aí, um estoque disponível de 100% a mais do que nos meses que a gente não tinha um cronograma mensal. A pendência é a mesma coisa, a gente observa aqui que no mês M+1 a gente tem uma pendência de 0%, que significa que a gente atendeu 100% da demanda. No primeiro mês que a gente faz a implementação, a gente tem uma pendência de 31%, uma redução aí de 25% com relação à pendência, né, anterior ao plano. E com relação também ao nosso faturamento, no nosso primeiro mês a gente consegue faturar 130 mil, um aumento aí de 47%, e no segundo mês a gente consegue atender, a gente consegue faturar 200 mil, ou seja, 100% a mais do que antes, que a gente não tinha um plano. E também nós temos aqui o atendimento da demanda, como eu já falei. No primeiro mês a gente não consegue atender 100% da demanda, porque por conta daqueles itens que tem um ciclo maior. Já no segundo mês a gente consegue atender 100% da demanda. Uma outra coisa que a gente também precisa falar é sobre o monitoramento e os ajustes. É muito importante que a gente acompanhe a execução do plano. E aí, eu falo acompanha a execução do plano muito relacionado àquela parte de análise lá do processo produtivo. É a gente analisar se o microverde não tem uma praga, se o microverde está se desenvolvendo. E também a gente precisa, caso necessário, né, realizar aí ajustes no nosso plano de produção, né, caso a gente tenha aí um aumento na nossa demanda. Esse é o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e muito, muito obrigado pela atenção aí de todos.